Boa noite a todos e todas, meus irmãos, minhas irmãs, os encarnados que eu estou podendo ver, os desencarnados que eu não consigo ainda. Muito obrigado por este ato de caridade cristã, da presença de todos vocês. Nós vamos falar hoje sobre a dádiva da dor. Sim, a dádiva da dor é algo que parece que soa um pouco estranho para quem vem para a casa espírita. Seria mais interessante a gente falar, por exemplo, da dádiva do amor. Seria muito melhor, seria mais óbvio para nós que procuramos uma casa espírita. Mas hoje nós vamos falar de dor, porque dor é um instrumento que vai nos auxiliar na melhoria, na evolução que todos nós precisamos, que todos nós buscamos. Falar de reforma íntima, por exemplo, que é algo bastante caro para as pessoas que se encontram no meio espírita, para as pessoas que são simpatizantes, para as pessoas que estão pensando em estar no meio espírita, é algo muito caro. A reforma íntima, e falar de reforma íntima é falar de dor. Hoje, inclusive, nós estamos aqui, no mesmo nível. Nós não estamos mais hoje no púlpito por um problema técnico, mas porque falar de dor é algo que é muito comum a todos nós. Todos nós poderíamos aqui falar sobre dor, mas como ninguém se candidatou a falar sobre a dádiva da dor, eu estou me esforçando aqui para falar sobre este assunto. Muito bem, vamos continuar aqui. Nossa conversa, pessoal, ela vai ser pautada em duas perguntas principais: aonde dói e como tratar a dor. Falar de tratamento de dor, antes de mais nada, nós precisamos aqui fazermos 4 perguntas para nós mesmos. Uma delas, o que fazer para evitar a dor? Conversaremos sobre isso. É muito mais interessante, na medida que dói, nós evitemos que ela aconteça. Uma outra questão, o que fazer caso a dor esteja acontecendo? O que fazer? O que fazer para não nos causar sequelas, cicatrizes? É a segunda pergunta. A terceira pergunta é o que fazer quando ela está acontecendo, nos sequelou, nos está gerando cicatrizes, está doendo na alma, e o que fazer para nos reabilitarmos? E a quarta pergunta, e a quarta e última questão dentro desta lógica, o que fazer para o que não, na verdade, o que não fazer, tá bom? Então, além dessas perguntas iniciais, nós trazemos essas outras 4 perguntas, que nós vamos nos esforçar para pelo menos compartilharmos de algum sofrimento, porque juntos somos mais fortes. Então, minha gente, nós somos movidos ao quê? Qual é o tipo de combustível que nos move? Ficar parado é uma opção. Você não quer sentir muita dor, por medo de ir lá fora tropicar, fica sentado. Pode ser uma opção. Mas até ficar sentado por muito tempo, eu espero que eu não cause muitas dores em vocês, Até ficar sentado muito tempo dói. Vocês sabem disso. E então, que tipo de combustível nós vamos utilizar para movermos o nosso veículo espiritual? Sim, o nosso veículo espiritual é esse empréstimo, nossos corpos. É um empréstimo do planeta Terra. Basicamente, não tem nada inventado, realmente foi criado. E o homem percebeu que, através dos estudos, que nós somos basicamente uma combinação de carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, É o CHOMPS, que nós chamamos na sigla para lembrarmos disso, E os elementos, que estão no sangue. Basicamente, o ser humano é isso.
A inteligência que está por trás disso, todos os automatismos que nós temos para que nós sintamos as consequências de um ato, estão todos programados nos nossos corpos. Então, há um porquê, por exemplo, eu colocar a mão numa chapa quente, eu nem pensar, uau, está quente, eu tenho que tirar a mão. Não, você não precisa fazer isso. Aí, já é automático, né? Isso você não precisa pensar, todos nós sabemos. Então, nós vamos falar, inclusive, sobre estas situações. Então, basicamente, a gente vai se mover pelo amor ou pela dor. Falar de amor é um pouco, assim, não seria muito sincero da minha parte falar sobre amor. É mais sincero eu falar sobre dor, que também é um caminho de melhoria. Então, eu estou obtendo aqui na Casa Espírita, através dos estudos, através dos encontros com os irmãos. Temos estudos aqui às terças-feiras, temos estudos às quintas-feiras, tem as doutrinárias nas quartas e nos sábados, tudo começando às 19h30. Ficou tranquilo, fácil de lembrar. Então, nós aprendemos muito sobre o amor. Mas será que a gente aplica esse amor? Outra pergunta, né? Kardec foi mais legal. Ele perguntava e já trazia as respostas, né? Aqui nós vamos falar de uma coisa que todos nós sentimos em maior ou menor grau, que é a dor. Então, vamos ver. Seria muito bom se tudo fosse resolvido com comprimidos, né? Cápsulas, xaropes, injeções, soro na veia, cirurgia, mas a maioria das situações não são dessa forma. Então, por conta de uma dor específica que é a dor do ceticismo, a dor da fé vacilante, um tipo de dor que eu experimento muito. E aí eu vou tentar mostrar um remédio que eu uso bastante. Sabe aquela coisa do vizinho, que você vai no vizinho, rapaz, tá doendo aqui, toma isso aqui que é bom, aí você volta na semana seguinte e você melhora. Eu vou apresentar um tipo de remédio que eu uso quando eu estou experimentando um certo grau de ceticismo, quando a minha fé está vacilante, e ela não é que ela é muito vacilante. E o que fazer para melhorar isso? Bem, eu vou apresentar para vocês uma fórmula. Já falei sobre essa fé vacilante, então vamos aos cálculos. Quem já teve cálculo na vesícula, ou quem teve cálculo no rim, sabe que dói bastante. Mas não é desse tipo de cálculo que eu vou falar. Estou falando de cálculos mesmo, e com isso eu trago esse mineirinho querido de todos nós, muito caro para a gente, um tal de Chico Xavier, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já leu alguma coisa, todo mundo já viu alguma entrevista, todo mundo sabe que Chico é Chico. Quando eu estou vacilando na minha fé, que dói bastante. Eu dou uma olhadinha, como é que foi a vida desse camarada aqui. Então, ele nasceu em 2 de abril de 1910, eu vou apresentar uns cálculos, que a gente pode fazer aqui dar um pequeno espaço para quem quiser fazer cálculos, para usar os celulares agora. Se quem quiser fazer, mas eu fiz bastante cálculo, vai facilitar bastante. Tem a calculadora aqui na tela. Vou apresentar uns cálculos para você. Ele nasceu em 2 de abril de 1910. Ele era artesão e, posteriormente, ele passou num concurso de datilografia. E faleceu dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos. Aos 21 anos, ele publica o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. Então, como ele desencarnou aos 92 anos, foram 71 anos de produção, vamos dizer assim, intelectual, tá bom? Que é 92 menos os 21, né? Quando ele publica a primeira obra, tá? Então, eu vou facilitar aqui, 70 anos vezes 300, eu esqueci de colocar aqui, são 71 vezes 365, tá? Aí a calculadora vai dar 71 vezes 365, 25.915 dias de produção intelectual. Bom, gente, Chico tinha que dormir também, né? Então, como 1/3 da sua vida você passa dormindo, então eu já fiz um descontozinho aqui.
Então, eu trago de novo a calculadora e fiz apenas um cálculo. Tirei, né, os 25 mil dias e tirei a quantidade de horas que ele supostamente dormia. E quem lê alguma coisinha sobre Chico, ele dormia até pouco, mas eu coloquei para ficar mais ou menos igual a média que se fala que tem que dormir, tá bom? Então, 17.104 dias de produção intelectual. Ele estudou, Chico Xavier estudou até a 4ª série do ensino fundamental, né? Isso aí baseado numa das suas biografias, né? Então, 17.104 dias de produção intelectual, ele estudou só 4 anos, escreveu cerca de 450 livros. Então, quando eu pego 17.104 e divido por 450, a calculadora de novo aqui, ela vem daqui a pouco, mas se quem quiser fazer o cálculo, faça. Mas 17.104 dividido por 450, ele tinha 40 dias para escrever um livro. E olha, gente, 450 livros, a gente vai lá e pega um livro aleatório de Chico Xavier. Não tem livro, me permitam uma palavra um pouquinho coloquial, meia boca de Chico Xavier, não. É tudo livro bom. Cada autor pelo qual ele psicografou, cada autor espiritual, né, pelo qual ele psicografou, ele fazia questão de dizer que era o carteiro, ele entregava a mensagem, né, falava que ele, melhor dizendo, os livros de Chico Xavier são muito bons. São muito bons. Você pega aleatoriamente qualquer livro, você vai perceber que tem uma qualidade muito grande e cada autor espiritual, você percebe que é um estilo diferente, né? Quem já viu uma gravura sobre as escritas das psicografias, percebe que um autor tem uma letra, percebe que o outro autor tem a letra e tudo veio pelo Chico. Então vamos segurando os números aí. Ele tinha que, ainda, além de escrever, a cada 40 dias, um livro, ele tinha que trabalhar para se manter, tinha tempo que ele perdia com deslocamento para ir, para voltar, para as atividades dele, né? Tinha necessidades humanas. E, além disso, um bom escritor, gente, tem que ler muitos livros. Então, eu estou trazendo aqui uns requisitos mundanos de um bom escritor. Estou trazendo aqui alguns escritores famosos. Eu vou só dar uma olhada, vou lembrar aqui o Stephen King, o Stephen King e o J.K. Rowling, lá do Harry Potter, né? Mas tem outros aqui muito bons também. Essas pessoas falam que para você ser um bom escritor, eu estou trazendo exemplos de bons escritores sobre a ótica do mundo, né? Que você tem que ler muito, tem que escrever muito. E eu volto para o nosso Chico aqui. Segura o raciocínio aí, vamos mantendo. Então temos 450 livros, de cerca de 200 páginas em média, mais ou menos, tá? Uma aproximação para menos. A título de comparação, né, eu trago aqui uma obra famosa aqui, recentemente muito badalada aí nos meios ditos intelectuais, esse livro aqui, do Sapiens, desse Yuval Harari. Eu usei só ele como exemplo para aproximar de Chico na seguinte questão. As histórias que Chico contou envolvem muita história mesmo. E há muita correlação com os acontecimentos historiografados. Então, eu trago esse historiador e nesse livro de 460 e pouco, mais de 450 páginas, que é desse autor, ele consultou cerca de 110 livros. Vão segurando os números aí na cabeça. Então, calibrando para menos, tá, que Chico teria que ler para cada destas obras, né, cerca de 200, para cada 200 páginas que escrevemos, 50 livros. Então, eu vou trazer de novo a calculadora aqui, né, 450 vezes 50 dá 22.500. Chico teria que ler 22.500 livros para fazer o que ele fez. É obrigatório escrever, para publicar um livro, você ler um único livro? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas, dada a qualidade do material que o nosso irmão Chico escreveu, de se imaginar que, pelo menos comparando com um escritor médio, né, você teria que ter para cada
olha o número aqui, para cada 200 páginas que você escreve no livro, 50 livros, Chico teria que ter lido 22.500 livros. A título de curiosidade, um grande filósofo do momento, o Mário Sérgio Cortella, ele refere ter lido 10.000 livros. É um homem que tem um notável saber, né, filosófico, né? As entrevistas que aquele rapaz faz, né, são muito boas, né? A gente aprende muito com ele, mas o grau de erudição permite que a gente tenha que comparar com o nosso querido Chico, que teria que ter lido 22.500 livros. Isso é uma aproximação que eu estou fazendo. Então, ele teria que ter lido esses 22.500 livros, tá? Só para comparar aqui, como é que é a nossa época de hoje e como era a época de Chico Xavier. Então, acesso à informação hoje, ela é universal. Né? A informação está na palma da nossa mão. Você não precisa sair de casa. Está aqui nos nossos celulares aqui. A gente pode carregar a biblioteca de Nova York no nosso bolso. A digitação com salvamento automático de produção em nuvem. Né? Recursos como copiar e colar. Hoje a gente baixa muitos livros gratuitamente. Então, como comparar com o tempo de Chico? Bibliotecas públicas ou privadas. Copiar trechos de livros pesados, né? As enciclopédias, né? A Mirador, Márcia, enfim. A menos que tivesse uma biblioteca particular. Chico foi pobrezinho, né? Ele tinha recursos como caderno, caneta, lápis, máquina de escrever, prelo, né? Para a galera da antiga aí. Prelo é a questão da impressora que tinha nas gráficas, né? E o livro só era físico, é claro, tinha que carregar ele para cima e para baixo. Então, já falei sobre isso, ele teria que ainda, além de escrever muito, que ele escreveu, além de ler muito, que ele leu, né, eu digo que ele teria, por esses cálculos, ele teria que ter lido 1,3 livros por dia, um livro mais 30% por dia de um livro, além de ter que comer, se deslocar para cima e para baixo, escrever mais de 10.000 cartas psicografadas, tudo com um grau de fidedignidade entre o mundo de lá e o mundo de cá. Né? Então, o balanço das atividades profissionais e não, né? O próprio Chico fala, a gente está falando de dor aqui, mas ele fala, tem uma frase famosa a esse respeito. Ele fala que o amor começa quando o dever termina, né? Então, ele fazia tudo isso além do trabalho dele. Tinha obrigação como profissional, funcionário público lá, e depois disso é que ele fazia tudo isso que ele tinha que fazer. Só para título de curiosidade, né, tirado aqui do site 100 anos de Chico Xavier, um site muito bom, tem muita informação aí. Há 2.000 anos foi escrito no curto espaço de tempo, de 24 de outubro de 38, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, a 9 de fevereiro de 39, em intervalos das atividades profissionais de Chico. Trata-se de um livro de 350 páginas, a depender da versão. Então, além do tempo necessário para psicografar. Então, conclusão, Chico recebeu algum tipo de ajuda, ponto, isso é certeza. Agora, vamos dizer assim, foi uma ajuda normal ou paranormal? Então, como nós estamos aqui numa casa espírita, nós sabemos, né, ou pelo menos estes dados que a gente conversou um pouquinho sobre Chico, é uma pedrada bem dada no passarinho chamado ceticismo. Então, Chico, ele estudar a vida de Chico é um remédio, é um dos meus remédios pessoais para quando a minha fé está vacilante, né? É um remédio para o ceticismo. Chico, ele é uma ponte das boas para a fé na vida futura. E aí lá no Livro dos Espíritos, Kardec diz, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado
Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, né? Porque a gente fica ali, pô, Chico vendeu 50 milhões de livros, 50 milhões vezes 50, ó, a cabeça da gente, né? Rapaz, e aí, pô, caramba, que grana, hein? E não sei o que tal. Não, ele não perde tempo com isso. Né? A par do futuro que o aguarda, esse futuro que aguarda, a certeza que Chico tinha da vida futura, fazia com que isso ficasse tão mesquinho, mas tão mesquinho, né? As tribulações não passam de incidentes desagradáveis do curso de uma viagem, o que em outro, né, em comparação, produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Né? Chico teve convicção. E suas dores, que foram muitas, pessoal, desde o nascimento até o final, foram aliviadas. Ele tinha certeza que o mestre estava aqui, e ele, gente, está aqui, no meio de nós. No Sermão da Montanha, né, sobre a fé na vida futura, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus começa a tratar da questão da dor, porque ele sabe que tinha que acontecer. Então, a leitura que foi feita aqui do Evangelho trata exatamente sobre isso. Né? Duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, né, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Está colocado Mateus 5.4, mas foi uma cópia e cola do anterior, tá? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, vamos começar a falar sobre uma daquelas perguntas iniciais. Aonde dói quando nos fazemos mal? Né? Então, a condição da pergunta é quando nos fazemos mal. A primeira condição. Dói no corpo, gente? Pode doer no corpo? Né? Aquela dor nas costas, aquela dor na cabeça, aquela dor na coluna. Pode doer na mente, né? Aquela dor emocional. Pode doer no espírito. Agora, aonde é que dói quando fazemos mal ao próximo? Dói na consciência. Eu trago um autor que ele foi muito importante, não necessariamente espírita, mas um homem de fé, que é o Carl Gustav Jung, que ele trazia... ele foi amigo de Freud, mas em vários aspectos os dois concorreram bastante. Então, olha o que ele diz sobre o despertar dessas consciências, né? Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo chegando aos limites do absurdo para não enfrentar a própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figura de luz. Só imaginar não é suficiente. Mas sim por se tornar consciente da escuridão. Como é que a gente fica consciente da escuridão? Experimentando. E experimentar esta escuridão dói. Dói se aperfeiçoar? Essa imagem aqui, né, várias doutrinas gostam de utilizar ela como exemplo, né, como uma grande imagem que fale por mais de 1000 palavras. Então, a gente se aperfeiçoar, você se melhorar, você querer fazer o melhor no mundo, no tipo de mundo que nós estamos, que é um mundo de provas e expiações, na média dói. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8, agora está certo, eu estou trazendo esse trecho pela questão da reação. E me diga mais ou menos como é que você reage à dor, que mais ou menos você mostra, a gente mais ou menos mostra como a gente está. É normal doer? É normal doer. Está errado reclamar? Não está errado reclamar. Não está errado reclamar, mas vai doer várias vezes, e vocês podem lembrar nos arquivos pessoais de vocês, que vocês já passaram por várias vezes, por várias dores,
As mesmas dores, eventualmente, e vocês vão percebendo que, eventualmente, a dor ainda dói, mas pode ser que tenha melhorado a intensidade dela. Então, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E aí aqui a gente vai trazer ninguém mais, ninguém menos sobre esta questão. Vamos trazer Jesus aqui. Então a gente vai trazer o modelo e guia da humanidade para explicar um pouquinho o que eu estou falando aqui. Então, em Mateus 26, está lá um dos últimos capítulos de Jesus antes do Calvário. Em alguns instantes, versículos antes dele ser capturado, Simão Pedro decepa a orelha de um dos soldados que iam o capturar. Jesus olha para aquilo e pega a orelha do soldado, cola ela, cura o soldado fica assim, todo mundo fica assim, e repreende o discípulo, dizendo que isso estava escrito que ia acontecer. Agora ele abre um porém. Não sabes tu que tem 12.000 legiões de anjos à disposição como um recurso de Jesus, né? Ele tinha uma legião de anjos à disposição dele, que bastava ele fazer assim. Era meteoro em Roma, era atacar fogo, todo mundo, né? A gente gosta de ver, né, situações de justiça, a gente procura conteúdos em que a justiça seja feita no mesmo filme, né? A gente gosta do mocinho, gosta do vilão. Jesus tinha este recurso e não usou. Ele usou. Olha como é que é a saúde mental de Jesus. Se ele usa da raiva, não sei o que ia acontecer. Mas ele preferiu ficar consternado, preferiu ficar triste, porque isso o conteve. Então, a nossa saúde mental vai depender de que em alguns momentos saibamos surfar na onda correta. Há momentos de tristeza, há momentos de alegria, há momentos de ojeriza. Momento de raiva, ele é útil, sabe para quê, gente? Para ir para a academia e malhar, ele é ótimo. Eu não acredito que deva existir para outra utilidade. Então, momentos de raiva serve para a gente ir lá na academia e puxar um ferro, que faz um bem danado para esse instrumento que está sendo utilizado pelos espíritos de todos nós. Então, Jesus tinha esta opção e não fez, deixando para nós a mensagem, né, de que ele vivendo, né, até o final, a palavra coerência. Ele manteve até o final que ia ser com amor, e amor é Jesus. E amor é Jesus. Então, para continuar aqui, raramente, Deus permitiu que algumas poucas pessoas fossem desequipadas com o dispositivo da dor. Então, tem duas grandes possibilidades, né? De forma inata ou adquirida, tá? De forma inata, existe essa doença, deficiência desse gene ali, levando à insensibilidade congênita com anidrose, né? Da sigla CIPA, em inglês. E tem a famosa hanseníase. Sabemos que ela pode destruir os nervos e a pessoa pode deixar de sentir dor. Botou a mão na chapa, naquele exemplo inicial lá, a pessoa fica ali, eita, tá queimando, ele pode sentir o cheirinho, tá queimando alguma coisa, pronto, e vê. Mas eu vou me deter um pouquinho mais sobre algo um pouquinho mais raro, tá? Me permitam a leitura. Então, é um relato de um jornalista, né, de sigla JH, que trabalhou no seguinte artigo sobre uma menina de 13 anos. É verdade que ela tem muito menos medo e respeito pelo próprio corpo que outras meninas da idade dela, né? Um exemplo, né, de uma criança com essa doença. Que qualquer pessoa da idade dela, que qualquer pessoa do mundo, jogando ping-pong, é coisa infantil, né, coisa de criança, com a irmã, o comportamento dela era tão frenético que achei que ela poderia se machucar ou machucar a irmã. Ela jogava metade do seu corpo sobre a mesa e tentava acertar a bola com a raquete com toda a força que tinha.
Os pais dela não sabiam onde enfiar a cara de tanta vergonha. Eu vou destacar isso aqui, ó. Para que a gente, lembra que eu falei da consciência quando fazemos mal para os outros? Quando nós não sentimos dor, fica difícil eu ter compaixão. O que significa compaixão? Você não experimentar a dor do outro, mas saber que está doendo. Aquela pessoa que de repente está procurando você, que está apenas precisando de um ouvido caro, e se ela escolheu você, sim, ela acha que o seu ouvido é caro. Mas se você não sente dor, é difícil você compreender que o outro pode sentir. Então, isso acontece muito, mas muito raramente no mundo. Continuando aqui. Então, não demorou para esse repórter, né, deixar de invejar uma criança. Ele começou a invejar ela. Pô, ela não sente dor, que maravilha, que coisa legal, né? Então não demorou muito para ele deixar de invejar. Ele estava invejando ela. Que legal, não sentir dor, né? Pô, que legal. Uma criança que não sentia dor quando constatou a verdade da declaração do médico dela. A dor é uma dádiva que ela não recebeu. No primário, um monitor da escola era encarregado de acompanhá-la o tempo todo para impedir que ela se machucasse. Depois do recreio, todos os santos dias, era preciso que os pais olhassem nos olhos dela se não entrou nenhuma poeirinha, porque uma poeirinha que incomoda bastante os nossos olhos, para essa criança não incomoda nada, ela poderia ficar cega por causa de uma poeira. Né? Foi um relato que eu retirei do livro O Futuro de Deus, um guia espiritual para os novos tempos, né, de Deepak Chopra. Eles tinham que se livrar de todos os móveis que tivessem cantos pontiagudos. Eles mandaram instalar o capete mais macio que pudessem encontrar. Eles não deixavam ela andar de skate, não deixavam de andar de bicicleta. Colocavam camadas de gaze, né, na pele dela, né, para evitar que uma simples coceira poderia fazer com que a criança chegasse no osso, de tanto que estava coçando. Eles deixavam um monitor de bebê no quarto, a criança de 13 anos, gente. Chegar aos 13 anos já foi um milagre em si, dado a criança não ter sido equipada com o mecanismo da dor, a dádiva da dor. Então colocava até babá eletrônica, tá? A gente traz aqui um trechozinho, né, do livro O Consolador, né, sobre inspiração e dor. Parece que são coisas que não tem nada a ver, mas tem. A arte nos traz alguns exemplos, né? E aí, Chico, através de Emmanuel, diz o seguinte, ou Emmanuel, através de Chico, como preferirem. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Então, aquela música, né, fantástica, né, de Gilberto Gil, né, naquele trecho, né, se eu quiser falar com Deus, né, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, né? Aquela música lá do Padre Marcelo lá, né? Ele diz que após a dor vem a alegria. Aí tem a outra parte. O mundo pode até lhe fazer chorar. É o mundo que faz a gente chorar, mas Deus te quer sorrindo. Não podemos conceber um Criador que criou, que fez criaturas para sofrer. Não. O desejo de Deus é que todos nós consigamos chegar onde devemos chegar. Mas a dor é uma permissão, dado que somos equipados com livre-arbítrio. E escolhemos caminhos tortos para seguir, muitas vezes. Sobretudo num planeta de provas de expiação. Para concluir, deixa eu ver quanto tempo tenho. Tem um pouquinho. Vamos falar de um tipo particular de dor que dói muito, mas que dói. Talvez tenhamos aqui muitas pessoas que possam ter passado por esse tipo de dor.
a dor da perda dos entes queridos. Na pergunta 934, Kardec faz a seguinte questão: a perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Ao que os espíritos respondem: essa causa de dor atinge, assim, o rico, o pobre, representa uma prova ou expiação. É comum, é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, gente, quando nós perdemos um ente querido, e se é um ente querido, é uma pessoa, isso é uma certeza, se é um ente querido, nós amávamos essa pessoa, né? Da forma como nós sabemos amar, cada um de nós sabemos amar de alguma forma. Então, da forma como cada um de nós sabemos que aquele ente querido que se foi, ele se foi, mas espiritualmente ele continua. E eu faço uma pergunta: aquele ente querido que se foi, esse ente querido, será que ele queria que nós continuássemos sofrendo? Aquela pessoa que se foi tão cara, será que ela gostaria que nós continuássemos sofrendo? Uma mãe que se foi, que lutou muito por um filho, lutou a vida inteira por um filho e que parte. Será que esta mãe, que queria tão bem, que lutou, faz sentido eu pensar que esta mãe gostaria que a gente continuasse sofrendo? É uma pergunta que nós vamos levar nos nossos corações aqui, mas pela lógica, não. Pela lógica, não. Então, essa doutrina consoladora, ela nos traz esta possibilidade. Ela nos traz, na verdade, essa certeza. O mínimo que nós temos que fazer é trazer para nós uma nova pergunta. Por que não? Por que não ser verdade isso? E na medida que nós temos dúvidas, a dúvida vai gerar uma dor. E a dor não vai deixar vocês parados. Para concluir, por um motivo pessoal, eu trago duas fotos aqui. Ano passado, a minha mãe desencarnou. Ela morreu de uma doença que não tinha check-up, não tinha nada, foi muito rápido e ela desencarnou. E no dia seguinte do funeral dela, do enterro dela, eu folheando, né, como, não sei se alguém já teve a experiência, né, do funeral, a gente começa a mexer um pouco nas coisas, né, do ente querido que se foi. E aí, folheando as páginas de um livro, peguei esse livro para mim e vi uma dedicatória muito bonita, que esse livro tem um pouco de história, né? A Terra Ainda é Jovem, de J.M. Simmel. Não sei se alguém já leu aqui. É um livro de crônicas, muito legal. Mas o que é interessante, é um livro que foi feito em 1981 e meu finado pai, tinha recebido de presente, enviado pelo correio de um amigo em São Paulo. Naquela época nós morávamos no Paraná. E aí, esse livro veio com essa dedicatória, que esse meu tio comprou isso num sebo. E na dedicatória, não sei para quem que foi enviado essas mensagens, está aqui, muito bonito. Então, quero concluir, né, essa conversa da gente com essas, me permitam a leitura. Quando a dor nos visita, agradeçamos a Deus o privilégio de poder conviver algum tempo com a maior mestra da humanidade. Quando tudo sorri, eu só discordei um pouquinho, acho que o maior mestre é Jesus, mas eu entendi o que a pessoa quis dizer. Quando tudo sorri em torno de nós, levantemos nossas almas em agradecimento ao Pai e oremos vigilantes, com mais afinco, para que a alegria não nos faça esquecê-lo.
quando a indiferença de alguém nos fere, agradeçamos ao Mestre Jesus, a oportunidade de poder, num isolamento temporário, meditar sobre nós mesmos. Aí a página, no verso, né? Quando a palavra ferina nos apunhala o coração, principalmente se parte da pessoa querida, agradeçamos a Deus, pois muitas vezes a sangria é um remédio mais adequado a certas enfermidades que nos atacam. Quando repentinamente a luz se apaga em redor de nossos passos, corremos a apanhar a vela benfazeja, embora fraquinha. Quantas vezes é exatamente a pequenina e bruxuleante chama da vela que nos faz evitar um precipício? Não desprezes sua pequenina luz só porque não conseguiu ser um luminar na constelação dos sóis. Queridos irmãos e irmãs, muita paz, que a luz do Mestre Jesus possa ser sentida por todos nós, pois Ele está no meio de nós.